Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos para o nosso terceiro encontro do cursinho Noções Básicas da Vereança. Me conta aí depois o que você está achando, se está sendo proveitoso para você, se o juridiquês está sendo demais, tá bom? Vai me dando esse toque que a gente vai fazendo os ajustes, tá bem, meus amigos? Então, bora começar. Bem, hoje nós vamos falar sobre finanças do município. Olha, assunto pesado. A exposição hoje vai ser muito densa. Outra língua aqui que a gente normal não entende de orçamento, né? A gente normal não entende de finanças, isso é coisa para gente que pensa fora da caixinha. Então, nós mortais aqui temos que nos desdobrarmos para conseguir entender o que é que tem aqui de assunto para a gente aplicar no nosso dia a dia dentro de uma Câmara Municipal. E ó, atenção, tá? Se você, vereador, é interessado em compor a Comissão de Finanças e Orçamento, esse módulo aqui é obrigatório para o senhor ou para a senhora, tá bem? Combinadinho? Vamos então prestar o máximo de atenção porque essa aula vai ser difícil. Vamos começar falando sobre contas públicas. Gente, conversamos já a respeito disso. O gestor público, ele não é dono dos bens que ele administra, não é verdade? Ele está ali só responsável por administrar, por guardar coisas alheias. Alheias de quem? Da coletividade, do povo. Então, o agente público, ele precisa prestar contas aos proprietários dessa coisa que ele administra. Então, o bem público é sempre o poder público, né, o município, enfim, tudo que é público traz consigo uma obrigatoriedade do gestor de prestar contas para a população e sob rígida fiscalização, né? Então, o órgão público, gente, tem que obedecer algumas formalidades, tanto para realizar as despesas, ele não pode gastar de qualquer jeito, existem procedimentos, né? O gasto público, ele está, em regra, na maioria das vezes, vinculado a um procedimento licitatório, que é dispensado somente em casos excepcionais. Então, a nossa regra geral é trabalhar com licitação, não podemos chegar lá e comprar o que der na telha, tá bom? E também não podemos gastar o quanto a gente quer. A gente não pode subir os salários públicos para um limite estratosférico, existem valores de teto para a gente obedecer. A gente não pode gastar o quanto a gente quiser em determinado bem que a gente está comprando, bem imóvel, bem imóvel, não importa, mas a gente tem que obedecer valores de mercado. Tudo tem limite. E tanto as despesas quanto as receitas públicas, elas constam em relatórios periódicos, né? São os balancetes mensais, os balanços anuais. Para quê, gente? Justamente para viabilizar essa prestação de contas, essa fiscalização que todo mundo tem direito de fazer a respeito das contas públicas, né? Então, a movimentação financeira da Câmara ou da Prefeitura, né? Ela vai sendo arquivada mensalmente lá nos balancetes. Tudo que se gasta é colocado dentro de um balancete. Todos os empenhos que são feitos, as notinhas, né, das compras que são realizadas, os procedimentos de contratação, tem lá um contrato, vai ensejar um pagamento, entra ali também, dentro daquele balancete. E no final do mês, todo aquele livrão que fica bem grande, né? Isso é encaminhado para o controle externo fazer a fiscalização. E depois que o controle externo faz a fiscalização, devolve tudo para a prefeitura, não para a Câmara. A Câmara vai ficando com esses documentos arquivados sob os cuidados do controle interno da Câmara. Então, as contas públicas, nesta fiscalização, gente, muita atenção agora, porque isso aqui é grego para a maioria das pessoas, tá? Para mim, inclusive. Então, as contas, elas são analisadas sob dois aspectos. Elas são analisadas enquanto contas de governo e enquanto contas de gestão. Ah, então tem conta que é de governo e tem conta que é de gestão. Se eu comprar alguma coisa, X despesa é do governo, X não é isso, tá? Não se tratam de despesas diferentes. São aspectos para a apreciação daquelas contas. Ou seja, cada tipo de análise
né? Seja quando eu estou analisando as contas sob o aspecto de contas de governo ou sob o aspecto de contas de gestão, a análise vai ser diferenciada. O que eu vou avaliar ali naquelas duas análises serão elementos diferenciados. Então, vamos ao conceito mesmo, né? As contas de governo, o que analisam? Contas de governo observam um critério político de avaliação. Dizem respeito, gente, ao plano de governo. O que é isso? É se o chefe do Poder Executivo observou aqueles limites legais, constitucionais, para aplicar os recursos públicos, né? Aquele X% que deve ser direcionado para a saúde, para a educação, né? Se ele observou o teto ali para gasto com despesas de pessoal. E já na análise de contas de gestão, nós temos um critério técnico de avaliação mais voltado para os aspectos da forma de realizar aquela despesa. Se foram aspectos econômicos, tá, contábeis, financeiros, se foram obedecidas as leis que regulam a realização dessa despesa pública, se foram cumpridos os ritos, as formalidades para realizar aquela despesa, se não teve nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade ali no meio do caminho. Tá bom, mas ninguém contou para você que você tinha que ser economista ou contador para ser vereador, não é verdade? Calma, viu, senhor vereador ou vereadora? Quem faz essa análise técnica é o TCM. O TCM emite um parecer prévio, que é opinativo, a respeito daquelas contas, tá? A gente não precisa conhecer a fundo esses detalhes técnicos. A gente vai ter análise técnica por parte do TCM. O TCM presta esse apoio técnico para a Câmara, para o trabalho da Câmara, de exercer o controle externo das finanças do município, tá bem? Então, quando as contas são enviadas pela prefeitura lá para o TCM, abre-se um processo de contas de gestão, processo de contas de governo, e ali o TCM aprecia aquelas contas, né? É uma análise enorme, gente, passa por 500 secretarias dentro do TCM, é pessoal especializado em compras, em contratos, é pessoal especializado nas próprias contas mensais, né? E cada secretaria vai fazendo o seu parecer, vai dando a sua certidão, passa pelo Ministério Público de Contas, e depois de tudo isso chega no plenário. E o plenário do TCM emite um parecer prévio, né? Ali ele dá a opinião dele a respeito do gestor ter acertado ou ter errado na realização daquelas despesas. Feito esse julgamento lá no TCM, ele devolve o processo para a cidade. E isso vai parar na mão do Poder Legislativo. Por quê? Porque o processo que começou no TCM termina na Câmara. É a Câmara que julga as contas do chefe do Poder Executivo, né? E ela julga aprovando ou rejeitando. Agora, atenção para um detalhe, né? Para discordar do TCM, gente, é preciso essa maioria qualificada aí de quórum de 2/3, tá bem? Então, o TCM pode rejeitar uma conta de um prefeito municipal? Pode. E os vereadores podem aprovar essas mesmas contas, mesmo tendo sido rejeitadas lá no TCM pelo parecer prévio? Pode, mas desde que 2/3 dos vereadores entendam da mesma forma, tá bem? Aí as contas do chefe do executivo vão ser aprovadas com parecer prévio lá negativo pela rejeição emitido pelo TCM. Aqui nesse ponto eu tenho 2 novidades para trazer para vocês. Eu coloquei novidades entre aspas, porque não são bem novidades, né? Essa aí é do ano de 2016, mas vá lá, a gente não falava muito desse assunto, né? Começou a ser falado de uns 2 anos para cá. Bom, primeiro, o STF fixou uma tese sobre um tema de repercussão geral, dizendo o seguinte: não existe
julgamento ficto das contas. Traduz, Karina, para a gente, por favor. Seguinte, TCM ia lá e julgava as contas daquele prefeito. O processo voltava para a Câmara. Chegando na Câmara, o julgamento poderia ter ocorrido pela rejeição lá no TCM. E aí, os vereadores poderiam ser aliados do prefeito, por exemplo. E aí eles faziam o quê? Não apreciavam as contas. Eles não queriam enfrentar essa saia justa. Eles não queriam fazer esse julgamento do prefeito. Vai que eles tivessem que rejeitar as contas do amigo. Então, o que acontecia? Ficava lá esse processo pendente de julgamento eternamente. E aí começou-se a entender que o silêncio da Câmara correspondia ao julgamento ficto, como se fosse chancelando, concordando com a opinião dada pelo TCM. Quando aquele político precisava se submeter a um novo pleito, né, eleitoral, o que acontecia? Ele não tinha certidão, né, exatamente de julgamento daqueles processos de contas, né, de uma gestão anterior que ele tivesse realizado. Então, foram feitas, enfim, várias discussões jurídicas a respeito disso, e até que chegou o assunto no STF. Foram várias vezes esse assunto batendo lá na porta, tanto é que o tema foi de repercussão geral, né? E a decisão foi o seguinte, olha, não existe isso que vocês estão falando. Não tem julgamento ficto, não. Quem cala aqui não consente, tá? Quem cala não consente. A Câmara tem essa competência que a Constituição delegou para ela. Olha, a Câmara Municipal, Poder Legislativo, você julga as contas do prefeito. É a Câmara que vai fazer isso, não é o conselheiro do TCM. Tá bem? Tá entendido? E isso depois ensejou a edição de uma instrução normativa pelo TCM, falando para a Câmara, minhas filhas, sebo nas canelas, vocês têm 180 dias para julgar esses processos aí. Depois que eu mandar para vocês, processo de julgamento de conta do prefeito, vocês me arrumem o julgamento em 180 dias. E depois, em 30 dias, vocês informem para a gente que isso foi feito. Parece que é muito tempo, né? 180 dias, mas se você colocar na ponta do lápis, não é não, viu? Então isso deu um corre no trabalho da Câmara. A gente está tendo que analisar mais processos de julgamento de contas para atender esse prazo aí que o TCM determina pela Instrução Normativa número 5 de 2018. E qual era a outra novidade, né? A outra novidade, ela é tratada assim como um assunto mais recente, embora seja da mesma data da outra, né, de 2016 também. O STF também foi quem resolveu essa situação, fixando tese sobre tema de repercussão geral, dizendo o seguinte, olha gente, no resumo, a Câmara ela é responsável pelo julgamento de todas as contas do Poder Executivo. Não importa se são contas de governo, não importa se são contas de gestão. Eita, pera lá, você falou que eu não precisava ser economista e que eu não precisava ser contador, né? Por que isso, gente? Antigamente, prevalecia a ideia de que as contas de governo, aquelas contas que vão levar em consideração o planejamento daquele gestor, né, daquele prefeito, se ele está atendendo índices de aplicação na educação, na saúde e tal, essas contas de governo fazia sentido que elas fossem apreciadas por um órgão político que é a Câmara. Então fazia sentido que a Câmara pudesse pegar lá de repente um dia um prefeito que descumpriu uma porcentagem de aplicação lá na educação, esse prefeito poderia justificar o porquê, e aí a Câmara poderia aprovar as contas do prefeito. Faria sentido na cabeça das pessoas que as coisas acontecessem dessa forma, porque a Câmara é um órgão político. E esse julgamento seria um julgamento político. E não fazia sentido na cabeça das pessoas que as contas de gestão, ou seja, saber se aquele trem foi licitado do jeito certo ou se não foi, se aquele contrato foi feito com licitação ou sem licitação, se a dispensa daquela licitação, a inexigibilidade daquela licitação foi correta ou não foi,
se passou limite de despesa com gasto de pessoal ou não. Isso tudo aí não fazia muito sentido, não entrava na cabeça do legislador municipal que ele tivesse que apreciar essas contas. E também o TCM não fazia questão. Então, o que acontecia? O entendimento que prevalecia na época era que a Câmara era responsável pelo julgamento das contas de governo, mas que as contas de gestão, aquelas que eram prestadas lá todo mês, depois no final do ano, lá juntava a conta de dezembro, resumindo o ano inteiro, essa conta era julgada definitivamente pelo TCM. Então, o que o TCM falava era um acórdão, ele que julgava, aplicava a multa para o município se tivesse gasto errado, enfim, ele que fazia a sanção ali, que providenciava o julgamento inteiro, tá? Mas o STF não concordou com isso, tá? Segundo constou na fixação dessa tese, não importa se são contas de governo ou contas de gestão, quando a Constituição da República diz competência para apreciar contas públicas do município é da Câmara Municipal, ela está falando de tudo, tá bom? Então, a gente tem que passar a analisar também. Isso não era julgado na Câmara aqui de Hidrolândia, então vai passar a ser por conta de uma recomendação que o TCM tem inserido em todos os julgamentos, todas as notícias que eles mandam com esse recadinho agora preste atenção que você também tem que julgar a conta de gestão, tá? E a gente colocou isso, a Procuradoria colocou isso numa recomendação ano passado, é a recomendação número 12, está disponível no OneDrive, depois eu passo o link para os senhores, tá? A respeito da necessidade de encaminhar imediatamente ao presidente da Câmara, quando a Câmara recebe um processo de contas, né, toda a equipe administrativa percebeu a chegada de um processo de contas, já tem que avisar o presidente, porque aí já começou a correr o nosso relógio, né? 180 dias. Então, a gente tem que correr para conseguir fazer esse julgamento e não deixar passar de hora. Falta, gente, regulamentar no âmbito da Câmara Municipal nossa aqui a tramitação certinha desse processo de julgamento de contas. A gente já prestou um apoio técnico ali para a Câmara, no sentido de rascunhar alguma ideia de um projeto para ser submetido aí para os vereadores, mas ainda não foi para frente e a gente sente realmente falta dessa regulamentação, tá? Porque a regulamentação que existe até agora, as regras que existem são 2 ou 3 assim, esparsas, muito vagas, a gente poderia delimitar melhor esse nosso modo de trabalhar aí. Vira a página, vamos falar de orçamento público então? Pronto. Ai, que bom. Acabou conta de gestão e conta de governo. Agora é que vai começar a ficar difícil. Orçamento público, meus amigos, vamos lá. Nós já vimos a respeito do princípio da legalidade, que é aquele que fala o seguinte: administração pública você pode tudo, desde que esteja previsto na lei, tá bom? Tudo que está previsto na lei você pode fazer, e só o que está previsto na lei. Então, isso vale também para arrecadação, para realização de despesa. Tem algum tributo aí que é arrecadado sem lei, que faça previsão dele? Não tem, né, gente? Agora, você sabia que para gastar também precisa estar previsto na lei a autorização para que o ente público faça aquela despesa. Tem que estar prevista na lei também. E olha só, essas leis são leis de iniciativa do prefeito. Ele tem prazo certo para mandar esses projetos para a Câmara Municipal. Principalmente 3 leis e com 3 prazos diferenciados. Nós vamos falar dessas 3 leis. O projeto do Plano Plurianual, que é o PPA, ele tem que chegar na Câmara até dia 31 de agosto. E a gente não encerra o ano, não fecha a sessão legislativa, não vai para o recesso se não terminar o julgamento dele. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias é o projeto que chega primeiro para a gente no ano. Ele chega até dia 15 de abril e a gente tem que dar conta do recado até 30 de junho, antes também do recesso, porque senão castigo, ninguém vai para o recesso. E, por fim, o projeto de lei orçamentária anual, é o projeto da LOA, né, que a gente conhece carinhosamente como LOA. Até dia 31 de agosto também esse projeto tem que chegar.
todo ano. Gente, o orçamento público é feito com uma grande preocupação de participação da sociedade. Não é uma recomendação, não é um conselho, é uma obrigatoriedade, tá bem? O caráter participativo do orçamento público, ele é concretizado através de audiências públicas, isso está na lei, lá no Estatuto da Cidade, diz que essas leis, o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, né, são instrumentos de gestão participativa, ou seja, tem que ter no meio da elaboração desses projetos, debates públicos, audiências, consultas públicas. Tem que fazer audiência pública para todos esses projetos, tá? Então, na Câmara, a gente vai ter pelo menos 2 vezes por ano, audiência pública a respeito desses projetos, para formar o orçamento. Ah, mas ninguém participa dessas audiências públicas, a população não demonstra interesse. Olha, gente, não vamos falar aqui do que acontece todos os dias, do que a gente vê no cotidiano, vamos falar apenas do que deve ser, tá? Porque é o que a lei determina. Então, a gente pode ficar até falando sozinho lá no meio da audiência pública. Não importa, a Câmara está fazendo a sua parte e existindo essa oportunidade de participação popular, a lei não vai ser viciada, tá bem? E nos importa isso, fazer uma lei forte, uma lei que seguiu a tramitação devida dela. Também, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, essa lei é federal, né, como também o Estatuto da Cidade, lá no seu artigo 48, diz que os instrumentos de transparência na gestão fiscal, entre eles estão as leis orçamentárias. E o parágrafo 1º diz que essa transparência ela é assegurada também pelo incentivo da população em participar dessas audiências públicas durante a elaboração e discussão dos planos, da Lei de Diretriz Orçamentária, da LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, essa questão do caráter participativo é realmente uma questão para a gente prestar bastante atenção e cuidar realmente para que isso aconteça. Vamos falar então sobre as leis orçamentárias em si, né? Bom, temos basicamente o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Essas leis, elas vão incluir, de forma bem resumida, assim, vão incluir todo o planejamento daquele governo, a previsão de receitas do município, tudo que o governo está prevendo que vai entrar de receita para o cofre público, e onde ele está pensando em investir aquele dinheiro público, tá? Não é nada da cabeça do gestor isso de repente que acontece, não. É tudo muito bem planejado e tem que ter uma antecedência. Ah, mas se o gestor esqueceu, ou se aconteceu uma calamidade pública, ou se aconteceu de surgir depois lá um imprevisto que não estava previsto, não é calamidade, mas também foi inventado no meio do orçamento, uma despesa ali que tem que ser feita. Posso fazer isso sem lei? Não, aí você vai usar um crédito adicional, tá bom? Crédito adicional também integra o orçamento. Então, vamos aprofundar um pouquinho no plano plurianual. O plano plurianual é o grande plano do governo. Por quê? É um instrumento de gestão, uma lei, que é feita de 4 em 4 anos. Este ano, nós temos que fazer o plano plurianual do município. Por quê? Porque o plano que está em vigor só vai durar até o final do ano. A partir do ano que vem, o plano plurianual já vai conter o planejamento do novo prefeito para a cidade. O planejamento do novo prefeito para os próximos 4 anos, tá bem? Então, o que ele vai colocar ali? Ele vai colocar as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública para tudo? Não. Para as despesas de capital,
Ó, esse termo vocês vão ouvir bastante, tá, gente? Não preocupem em decorar o significado, eu sei que é confuso, quando precisar a gente retoma, né? Mas saibam que existe aí uma despesa chamada despesa de capital. Despesa de capital é aquela despesa que vai resultar num aumento do patrimônio da administração, tá bem? E também tem, no plano plurianual, as despesas relativas a programas de duração continuada, ou seja, despesas que passam de um ano para o outro, né? A mesma despesa passa de um ano para o outro, construção, uma grande construção, que vai demorar mais de um ano. Isso também tem que constar no plano plurianual, porque, via de regra, a despesa pública tem que ser feita dentro do ano, sempre dentro do ano. A despesa começa em janeiro, termina em dezembro. Se precisar fazer uma despesa continuada, né, que vai ultrapassar um ano, ultrapassou 2 anos, então essa despesa tem que constar no plano plurianual, tá bom? O PPA não trata de miudeza, não trata de despesa corrente ali, de custeio da máquina pública. Esse é outro nome da despesa, tá? Despesa corrente é a despesa de custeio da máquina pública. Isso não é pauta para o PPA. Ainda falando sobre o PPA, nós vimos que os investimentos, né, continuados, eles também precisam, não só a despesa, né, mas os investimentos também precisam constar no PPA, tá bom? Porque se não constar, configura crime de responsabilidade do gestor. Qualquer aumento de despesa só vai ser correto, vereadores, se ele atender disposições do PPA. É o que a gente encontra lá no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Compatível com o plano plurianual. Tem que ter compatibilidade. Qualquer despesa que o gestor queira fazer. O conteúdo do PPA ele ainda vai interferir em contratações públicas, como a gente viu, né, a respeito de contratos aí que passem de um ano para o outro, uma grande construção. Então, a lei de licitações, que está quase morta já, está sendo renovada, está sendo revogada aí, agora estamos esperando só o presidente sancionar a próxima lei, mas enfim, ainda está vigente, então vamos falar dela. A lei de licitações diz que obras e serviços, eles só podem ser licitados se eles estiverem lá previstos nas metas do PPA. E a duração do contrato também, tá? Você permite prorrogação além de um ano, se você tiver prevendo aquilo dentro do PPA. Percebe que é uma lei densa, é uma lei completa, ela é muito cheia de informação. Então, quando esse projeto chegar, senhores, ele vai ser um projeto gigante, tá? Vamos respirar fundo, pegar esse projeto e ficar um mês com ele em casa analisando todo dia, porque é o que vai demandar dos senhores. Isso aí é bem extenso mesmo. Avaliar o cumprimento das metas é função do controle interno de cada poder, tá bom? Então, dentro da Câmara, o controle interno da Câmara é que vai avaliar se as metas previstas no PPA estão sendo atendidas pela administração. Uma dica útil aqui para os senhores diz respeito ao poder de emendar os projetos orçamentários que todos os vereadores têm, né? Toda vez que vocês apresentam uma emenda, lá na lei orçamentária anual, ela tem que ser compatível com o plano plurianual, com a LDO. Então, se vocês estiverem deslocando dinheiro de um lugar para o outro e tal, tem que prestar atenção, gente, se esse deslocamento aí vai acarretar mudança nas tabelas lá de valores do PPA também, tá bom? Porque se tiver alguma contradição resultante da sua emenda, essa emenda tem que ser colocada primeiro no PPA, tá? Então, a gente vai ter, com isso, uma necessidade do vereador se planejar. Olha, eu quero uma construção de uma ponte no lugar tal. Então, quando chegar o projeto de LDO para vocês,
aqui na Câmara para a gente apreciar. Então, já vamos olhar se tem alguma previsão ali compatível com aquela despesa específica que você quer autorizar. Se não tiver, já insere ali a sua emenda, para deixar já o seu campo preparado para você poder fazer a sua atuação posterior quando for o momento da LOA ser julgada, tá bom? Passando para outra lei, então, essa é pequenininha. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também é um instrumento de gestão. É uma lei feita todos os anos. Ela é toda diferentona. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem principalmente 2 objetivos. Ela prepara a confecção da LOA e, ao mesmo tempo, depois de confeccionada a LOA, que acontece no segundo semestre de todo ano, né? Então, essa LDO é feita até junho. Então, de julho para frente, ela já vai estar em vigor. No segundo semestre, ela vai estar valendo para preparar a confecção da LOA, da Lei Orçamentária Anual. E no próximo ano todinho, quando é a época de vigência da LOA, a LDO vai estar servindo para auxiliar a executar a LOA, tá bom? Então, ela tem essa dupla função. Na LDO, nós temos metas e prioridades da administração, inclui despesa de capital, orienta a elaboração da LOA, né, como eu estava falando, e também ela tem que prever sobre alterações na legislação tributária. Se tiver alguma coisa, tudo isso tem que fazer parte desse planejamento anual, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Naquela escadinha das normas, né, orçamentárias do município que a gente tem que observar, a gente vai enxergar a LDO no meio, entre o PPA e a LOA. O PPA vai ser a norma mais genérica, mais abrangente, de maior duração, 4 anos. Logo abaixo do PPA, a gente vai ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ter essa duração aí de 1 ano e meio, mais ou menos, e vai orientar a LOA, onde vão estar previstas todas as despesas autorizadas para o município, que vai ter vigência de 1 ano só, enfim. Então, faz esse funil, tá bom? Vamos falar, então, dessa LOA, ou simplesmente Orçamento Anual. Gente, a vigência da LOA coincide exatamente com o exercício financeiro. E exercício financeiro, para quem não tem muito costume com essa linguagem aí, significa ano, só isso, tá bom? É o ano civil, é o ano do calendário, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, exercício financeiro. A Câmara recebe o projeto da LOA em agosto e até dezembro tem que dar conta de liberar a aprovação. Gente, a LOA não pode conter assuntos que sejam estranhos, que sejam diferentes de previsão de receita e fixação de despesa. É para isso que ela serve, só para isso, tá bom? Então, ela vai ter o orçamento de todo o ente público. Por exemplo, no nosso município, a gente vai ter na LOA o orçamento para o ano inteirinho do Poder Executivo, tá? Com detalhamento lá de todas as suas secretarias, do Poder Legislativo, de todos os fundos municipais, da administração indireta, se tiver, da Seguridade Social, ou seja, do IPAI. Todo esse orçamento tem que estar inserido na LOA. A natureza do orçamento do município, gente, ainda não é impositiva, tá? Mas eu ouvi falar na Constituição, todo mundo comentou, mudou, agora o orçamento é impositivo, temos o direito de fazer o prefeito atender às nossas emendas obrigatoriamente, eu vi isso, deu no jornal, é verdade e tal. Tudo bem, eu sei, meu amigo, deu mesmo, é verdade, você não está errado. O que aconteceu? Vou te contar essa história. No ano de 2019, foi feita a emenda constitucional número 100. Aí acrescentou um artigo, um parágrafo, lá no artigo 165 da Constituição Federal, dizendo o seguinte, que a administração, ou seja, o governo, tem o dever de executar
as programações orçamentárias, adotando tudo para fazer, efetivar aquela entrega de bens e serviços às sociedades, blá, blá, blá. Trocando em miúdos, isso aí está dizendo o seguinte: sabe aquela lei orçamentária anual, a LOA, que vocês fazem apenas como uma autorização para o prefeito fazer os gastos, mas que não o obriga de realizar aquelas despesas, sabe? Acabou essa história. Tá na LOA agora, tem que fazer a despesa. Por que isso, gente? Porque eu vou te contar o que acontecia, que os senhores já devem imaginar. Ia lá o deputado, né, ou o vereador, fazia uma emenda parlamentar pedindo uma melhoria determinada para a sua região. Se o político fosse amigo do chefe do Poder Executivo, essa sua sugestão era catada de pronto e a obra era realizada e pontos eleitorais para aquele político. Se, por outro lado, não fosse amigo, o que acontecia com essa sugestão, com essa emenda? O chefe do Poder Executivo ia dar 1 milhão de desculpas, ia falar lá qualquer coisa que ele entendesse cabível e não ia cumprir aquela emenda. Aquela despesa que foi incluída por uma emenda parlamentar de um legislador que não é amigo do cara, não ia ser implementada. Entendeu? Então, acabava criando essas distorções, as emendas parlamentares acabavam virando uma forma de você ganhar voto por aí, alguma coisa desse tipo. Com isso, veio esse parágrafo 10, no artigo 165, e falou assim, não, agora é o seguinte, tudo que tiver no orçamento, na sua versão final, não importa se foi texto original que veio do presidente ou do prefeito, não importa se foi colocado por deputado, por vereador, não importa. Saiu no texto final, é obrigatório. Você tem que se virar com isso aqui, meu amigo prefeito, meu amigo presidente. Faça cumprir essas despesas que estão aí autorizadas. E aí os prefeitos, os vereadores enlouqueceram, né? Imagina que coisa boa. Agora, liberdade, liberdade. Podemos então agora agir de forma mais efetiva no orçamento, no planejamento do orçamento da cidade. Olha, agora aquela ponte em tal estradinha que eu estava pensando, precisando para a minha comunidade, agora sai, porque não importa se eu sou amigo ou não sou do prefeito. Agora está no orçamento, ele tem que fazer. E aí, essa onda, né, onda de vereadores festejando fez surgir uma onda de prefeitos reclamando. E logo em seguida houve outra emenda constitucional, logo em seguida mesmo, no mesmo ano, a emenda constitucional 102 acrescentou o parágrafo 13 no mesmo artigo, dizendo o seguinte, sabe aquela história do parágrafo 10? Só vale para a União, tá? Estados e municípios se virem para legislar depois. Isso aqui não vai servir para vocês agora. Tudo bem? Então, o que nós temos, né, disso? Temos que o nosso orçamento não é impositivo. No nosso município não existe uma legislação, a nossa lei orgânica municipal não prevê que o orçamento seja impositivo. Então, no nosso orçamento, o que consta lá é uma autorização para que o prefeito realize aquela despesa, não é uma obrigatoriedade, tá bom? O vereador ele tem esse poder de apresentar emendas, né, ao orçamento. E o que significa apresentar emendas ao orçamento? O orçamento chega na Câmara prevendo assim, para cada obra, para cada programa, tudo que for feito, planejado para a realização de despesa no ano seguinte, vai constar lá numa tabela bem grandona, são, sei lá, 30, 40, 60 folhas de tabela com letrinhas miúdas e a gente vai ver lá todos os valores, vão estar escrito tudo que vai ser gasto, todos os programas. O prefeito pode não ter incluído a construção de uma praça lá que o determinado vereador entenda que seja uma obra importante para a sua comunidade. Uma academia ao ar livre em determinado bairro, enfim. Qualquer coisa lá que o vereador ache que precisa fazer e que precisa de dinheiro, né, gente, para fazer naturalmente. E para fazer e gastar o dinheiro precisa constar na lei. Então, o que o vereador faz? Ele apresenta uma emenda ao projeto da LOA e nessa emenda ele acrescenta lá um item, construir a praça no bairro tal, construir a academia ao ar livre no bairro X.
Aí ele vai colocar o tanto de dinheiro que ele acha que é preciso para construir essa academia. Então vamos chutar aqui, tá? Qualquer valor aleatório. Então vamos fazer a previsão aí de 50 mil reais para a construção desse negocinho que a gente está pensando. Só que eu não posso simplesmente, vereador, chegar e falar que eu quero que constrói uma praça, na praça tal, um equipamento de ginástica por 50 mil reais e não contar de onde vai sair esse dinheiro. É nula a minha emenda se eu não indicar de onde vai sair o dinheiro, porque senão estava fácil também, né, gente? Senão estava fácil, né? Eu vou lá e bagunço todo o orçamento que o prefeito demorou para fazer. Aí deixa o cara todo complicado, sem poder fazer o que ele se programou, e eu não falo de onde que vai sair esse dinheiro, né? Por isso que tem essa obrigatoriedade. O vereador tem que indicar da onde está saindo esse dinheiro, ou reduzindo alguma outra previsão que está lá dentro da programação, reduzindo o valor de lá, passando para dentro da sua emenda, ou então anulando algum programa que está dentro do orçamento lá, que o vereador fala, não, isso aqui não precisa mais, ou isso aqui já acabou, não tem mais que gastar com isso, corta aquela despesa, passa o dinheiro para a sua emenda, tá? E isso é votado no plenário. E lembrando que a gente tem que manter a adequação com o PPA e com a LDO, né? E tem mais um detalhe. Se contrariar o que está na nossa lei orgânica, essa emenda do vereador não é nem levada para votação, tá bom? Conforme prevê aí o nosso regimento interno no artigo 170. E, por fim, vamos falar, por fim das leis, tá, gente? Não é por fim do curso ainda não, calma. Por fim, vamos falar dos créditos adicionais. Crédito adicional é previsto ali na lei 4320 de 64, que é a lei do direito financeiro, no artigo 40. Fala o que é crédito adicional. Bom, são aquelas autorizações de despesa que não foram computadas no orçamento, ou então que elas foram computadas de forma insuficiente, colocar dinheiro a menos, e aí descobriu que precisava de mais. Então, nós temos 3 tipos de créditos adicionais. São os créditos suplementares, olha o nome que ele ajuda a gente já, né? Ele suplementa uma dotação que já existe, só que foi pouco dinheiro, tá? Precisou de mais, no meio do ano você descobriu que precisava de mais. Então, o prefeito tem que fazer um projeto de lei e tem que submeter a apreciação da Câmara dizendo quanto dinheiro que ele vai querer colocar no crédito tal, suplementação para quê? Para que dotação orçamentária? E os vereadores vão fazer a apreciação desse projeto, tá? E o crédito adicional pode ser também do tipo crédito especial. Crédito especial é aquela ideia nova, tá? Projeto que ainda não estava previsto lá no orçamento. É uma despesa que foi criada no meio do ano. Também vai exigir a tramitação de lei, tem que ser aprovado pela Câmara. Mas tem um outro tipo de crédito adicional, que é o crédito extraordinário, que, como o nome já diz, é extraordinário, né, gente? É para situação urgente, é para coisa que é imprevisível, é guerra, é Covid, calamidade, né? É perturbação da paz. Isso aí espera tramitação legislativa? Não dá, né? Então, isso pode ser feito por decreto do Poder Executivo, tá? E ele só precisa informar ao Legislativo, segundo reza a Lei do Direito Financeiro, no artigo 42, que foi aberto aquele crédito extraordinário. Ano passado nós recebemos alguns créditos extraordinários, a informação, né, foi feita na Câmara, justamente por conta da calamidade em saúde pública gerada pela Covid, né? Vamos falar um pouquinho de limites e despesas obrigatórias, porque o orçamento também é isso. A gente disse, né? Tudo nosso tem que ser reguladinho, né? Contadinho, tudo fixado na lei. A lei também prevê limites de despesas, né? Tem percentuais obrigatórios que são fixados para que o agente público invista em determinadas despesas. Ali, olha, saúde, educação, isso tem limite fixo na lei. Você precisa pegar o dinheiro que você recebe e colocar X% naquela determinada despesa, tá bem? E se o administrador fugir dessas regras, ele tem as contas dele rejeitadas, as contas de governo. Lembra que a gente falou no comecinho?
Por exemplo, a Câmara precisa respeitar o limite de 70% da sua receita, ou seja, do duodécimo que a Prefeitura manda para a Câmara, não pode passar de 70% o gasto com folha de pagamento. Não pode. É um limite constitucional. A gente não tem escolha. Ah, mas esse... Não tem jeito. Aí, se tiver alguma coisa beirando esse limite, a gente entra em alertas, né, em limites de alerta. Se a gente chegar perto disso, tem que começar a tomar algumas providências. As providências, elas são diminuição de gratificação, depois a gente tem diminuição de serviço comissionado, tem uma previsão ali escalonada de atitudes para adotar para a gente voltar para dentro do limite dos 70%, tá? Outra coisa, 5% da receita do município é o máximo admitido para remunerar os vereadores, tá bem? No ano inteiro, né? 5% da receita anual, 5% somando toda a remuneração dos vereadores, não pode atingir esse valor. Ó, gente, esse valor é bem alto, tá? Tem outros limites aí que tem que respeitar. O limite da remuneração do vereador, por exemplo, fica submetido aqui em Hidrolândia a um percentual do salário do deputado estadual e já está no limite máximo ali, não pode subir em razão disso. Tanto é que o salário dos senhores, né, o subsídio, para ser mais correto, e é subsídio, tá, gente? Dica de português. Vamos lá. Quando a gente pega um elevador e quer descer para a garagem, a gente aperta o botão S. S de subsolo. Ninguém fala subsolo, não é verdade? É subsolo. Então, a gente fala subsídio, não fala subsídio, tá bom? Só para a gente ir se adaptando e aperfeiçoando aos pouquinhos, uma pequena dica. Vamos lá. Então, a gente já está no limite do subsídio do vereador, tá? Por conta do salário do deputado. Quando sair uma outra certidão da Assembleia Legislativa dizendo o salário do deputado foi para o subsídio do deputado foi para tantos, e ali a gente tiver uma folga, o salário do vereador aqui de Hidrolândia automaticamente vai ser revisado, porque todo ano, quando a gente faz revisão anual, geral, anual, né, por ser geral, inclui todo mundo, inclusive, né, o vereador. Então, a gente já tem um valor que seria se vocês não estivessem no teto do deputado, tá? E essas destinações obrigatórias, que história que é essa? Lembra que eu falei? Tem coisa ali que você tem que atribuir para a educação, para a saúde, né? Vamos ver que percentuais são esses. A educação, gente, pede 25% da receita de impostos do município, tá bom? Se a aplicação em educação não tiver alcançado esse valor aqui, o gestor vai ter problema no julgamento das suas contas de governo, tá bem? Ai, mas e na pandemia o povo ficou como é que chama, gente? Que os meninos ficaram com aula online. E aí, não teve tanta despesa assim com a água da escola, a energia da escola? Não investi 25%. Tem problema porque estava na pandemia? Tem problema sim, tá? O TCM já soltou decisão no sentido de que a pandemia não dispensa o cumprimento desse limite aqui de 25%, tá bem? E a saúde? A saúde vai sempre pedir 15% dos impostos municipais, tá bem? O valor de 15% do orçamento, então, já é destinado para a saúde. Quando os senhores forem analisar os processos, os projetos de lei orçamentária, os senhores já vão olhar esse ponto também, tá bom? Ah, está atendendo aqui 15%, está atendendo aqui 25%. Quem faz esse apoio para os senhores não é advogado, né? Claro, porque a gente entende pouco de matemática. Então, isso aqui os senhores vão procurar apoio de contadores, né, de pessoal que entende mais essa área numérica. Advogado não é bom para essas coisas, gente. A gente serve para outras coisas, para isso não serve, tá? E meio ambiente, na nossa legislação,
também tem obrigatoriedade na nossa lei orgânica de destinar recursos para combater inundações e erosões. Precisa estar lá, é uma destinação obrigatória. Desporto e lazer aqui na nossa cidade pede 2% do orçamento municipal. Está lá na lei, tem que estar no orçamento. Desenvolvimento rural, 1% do fundo de participação dos municípios. E aí voltamos a falar dos limites, né? Folha de pagamento está sempre limitado no município a 60% da respectiva receita corrente líquida. Tá vendo que mudou a forma do cálculo aqui? Antes era imposto, 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 agora eu estou falando de receita corrente líquida, tá? E a cultura, a artes e patrimônio pede pela nossa legislação 1% do total da receita corrente líquida também arrecadada no município, tá bem? Vamos falar agora a respeito, só um pouquinho, me aguenta só mais um segundinho, já está acabando, tá? Vamos falar sobre a Comissão de Finanças e Orçamento? É coisa rápida. Gente, as competências que o regimento interno atribui para a Comissão de Finanças tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Tudo. A Comissão de Finanças e Orçamento vai fazer o acompanhamento e a fiscalização das contas públicas, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, tá? Estão aí os artigos do regimento interno que determinam isso. A Comissão de Finanças e Julgamento vai ter um papel crucial no julgamento de contas. Ela que vai fazer o parecer principal. É o que fala o artigo 175 do nosso regimento. A comissão vai analisar todos os projetos de cunho orçamentário, seja PPA, seja LDO, seja a LOA. Esses projetos, inclusive a manifestação da Comissão de Finanças nesse projeto, pelo dizer do regimento interno, até dispensa a manifestação da própria Comissão de Constituição e Justiça e Redação, tá? Nesses projetos. Mas isso aqui acaba que nunca é feito dessa forma, tá? No projeto, no regimento interno tá assim. Mas no dia a dia o que acontece é que a CCJ fala em todos os projetos, inclusive nesses projetos orçamentários, tá? A Comissão de Finanças também vai fazer manifestação sobre as emendas parlamentares apresentadas pelos vereadores, né, nos projetos do orçamento. É o que fala esse artigo 166. Isso acontece, Karina, olha, gente, nunca vi, tá? Acontecer dessa forma, mas se a gente for, eu preciso falar para vocês o que o regimento fala direitinho e sempre, claro, pensando no seguinte, se o regimento fala diferente do que acontece na prática, vamos adaptar a prática? Vamos, opa, tá certo, não errei não, tô falando, eu pensei que tivesse falado besteira, mas acho que é a hora. Vamos adaptar a prática ao que diz o regimento interno? Não é melhor assim? Ou, em última análise, vamos elaborar uma outra forma para o regimento interno dispor, não é verdade? O que não é legal é a gente fazer de um jeito e no regimento está previsto outro. Então, eu vou estar sempre falando para os senhores quando é que a gente faz alguma coisa diferente do que prevê o regimento interno, tá? Isso é uma das coisas. A emenda do parlamentar a um projeto, ela, pelo regimento interno, volta para a comissão e ela deve receber um novo parecer da comissão para ver se aquela emenda, ela, dentro do centro de competência da Comissão de Finanças, se ela ofende alguma coisa, se pode ser aprovada, se não pode ser aprovada, é como se fosse um novo projeto, tá? Não é feito isso, espero que nessa legislatura isso seja aplicado da forma como prevê lá no regimento. Outra coisa que a Comissão de Finanças faz é dar a redação final para os projetos orçamentários, e está lá no 68, tá? De forma geral, a Comissão de Finanças ela vai cuidar de tudo que se relaciona com o erário público, ou seja, com o dinheiro, com o cofre público, tá? Como os senhores viram, as competências da Comissão de Finanças e Orçamento, elas são muito voltadas para esses assuntos técnicos e exigem também muita disposição do membro da comissão, porque essa pessoa vai ter que trabalhar bastante, né? Não é um trabalho leve, é um trabalho sempre bastante complexo, com muita coisa para analisar, e também para fiscalizar.
tá? Então, se os senhores estão pensando em compor esta comissão especialmente, deem uma boa analisada na nossa apostila, nesse capítulo 3, né, que fala das contas públicas, das finanças públicas, para que o senhor, a senhora possam ver se isso está alinhado com as suas aptidões, ou mesmo com o seu desejo, né, a forma como o senhor deseja trabalhar dentro da Câmara, sabendo que tem todas essas atribuições aí e relativamente a esses assuntos aí complexos. No meio do ano, acaba que vocês vão se especializando, né? Durante esses 4 anos, 2 anos de comissão, o vereador acaba se especializando um pouco mais naquele determinado assunto, porque ele vai estudar mais, vai ser mais o seu dia a dia, então ele acaba se tornando ali um especialista naquela área específica daquela comissão, tá bom? E é o desejável mesmo. Gente, finalmente, hoje acabou, foi cumprido, né? Olha, muito bom estar com vocês. Final do nosso módulo 3, eu vejo vocês na sequência. Vamos para a próxima aula, que tem muita coisa ainda para a gente conversar, tá bom? Um abraço para vocês. Até mais, a gente se vê na próxima aula.